Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus, Venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. A primeira coisa que vemos nesse evangelho de hoje é essa relação estreita, entre Jesus e o Pai, ou seja, o Pai e o Filho. Essa relação de reciprocidade, de intimidade profunda de comunhão entre o Pai e o Filho. Outra coisa interessante é quando Jesus louva e bendiz o Pai, porque ele percebe que Deus se revela nos pequenos. Deus fala através dos pequenos. Eu vou dizer que a humildade, a simplicidade são coisas que Deus sempre apreciou. Me veio uma frase do Papa João Paulo II que diz assim: o ser humano só cresce se ele aprende a descer, se ele aprende a ser humilde, pequeno. Porque se ele não aprender a ser humilde, se ele não aprender a se humilhar, a se curvar, ele nunca vai crescer na vida. Ele sempre vai viver naquela soberba, né? E grande para Jesus são os pequenos. Olha, se você quer um conselho, filho, uma direção na vida, procure uma pessoa simples. Fale com uma pessoa que de fato tem Deus no coração. Porque mesmo não tendo muito estudo, ela vai saber direcionar. Ela vai saber. É por isso que a Bíblia fala tanto dos anciãos, dos mais velhos. Porque tem experiência de Deus, tem experiência de vida. Eu desejo ardentemente que você, jovem, não fique buscando muito conselho só entre os teus colegas, viu? Cuidado, sobretudo colegas que estão afastados de Deus, porque vão te levar para a ruína. Busque com os mais velhos, porque o conselho de um pai e de uma mãe, meu Deus do céu, nada substitui nesse mundo. Às vezes tem filhos que só depois que o pai e a mãe às vezes até partiu dessa vida, ou acabou quebrando a cara, Aí vai lembrar: poxa, eu devia ter ouvido mais a mãe e o pai, deveria ter ouvido mais o conselho da minha avózinha, do meu avózinho. Que Deus te dê, filho, o dom do entendimento. Obrigado, Pai, diz o Senhor, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelastes aos pequenos. Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se encarna. E os primeiros a entenderem que Jesus era o Filho de Deus eram os pequenos. Não era aquele cheio de entendimento, não. A primeira profissão de fé que nós temos na Bíblia é o próprio Pedro que diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro não tinha muito entendimento, não. Entendia só de peixe. Vamos e venhamos. Traiu Jesus 3 vezes. Mas Deus estava com ele naquela simplicidade. Ele falou no momento que tinha que falar, ele falou palavras certas. E muitas vezes na Bíblia nós vemos Pedro falando com palavras incisivas, decisivas. Porque Deus se revela nos pequenos. Ó Pai, que nós possamos recorrer àqueles que estão cheios de Deus, sobretudo os pequenos e humildes. A minha bênção pela intercessão de Nossa Senhora, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã é quinta-feira, juntinhos, meditando o Evangelho do Senhor.